Quando eu falar ação, você vai ver uma luz piscar. Aí você responde a pergunta, como é a sua rotina e como a literatura se adequa a ela. Aí você pode criar e responder o que você quiser a partir disso. Tá pronta? Sim. Ok, vamos lá. 3, 2, 1, ação! Oi, eu sou a Jasmine e, bom, a minha família nunca foi muito unida, sabe? Nem por parte de pai, nem por parte de mãe. A minha rotina também é sempre a mesma. Eu chego da escola, deixo minha mochila no meu quarto e a comida já está feita. O meu pai sempre está mexendo no celular e a minha mãe está comendo em silêncio. Por isso, eu pego meu prato de comida e vou pro meu quarto fazer as minhas atividades da escola. Às vezes, meu pai vai lá e me pergunta como estão minhas notas. Eu digo que são excelentes, como sempre. Eles me cobram muito, desde criança, mas, bom, eu já me acostumei com isso. Eles acham que eu posso mais, só que eu não confio muito nisso. Bom, depois disso, eu fico totalmente sozinha e é a hora que eu consigo pegar o meu livro e começar a ler. Sabe, a literatura foi uma das melhores coisas que meus pais já fizeram por mim. Desde pequena, eu ganhava muitos livros, em todas as datas comemorativas. E quando eu era menor, eu achava muito chato, mas isso se tornou minha salvação. Eu não preciso nem pedir para meus pais que eles me dão um livro e não se importam quanto vão ter que gastar, sabe? E, sinceramente, eu não sei mais viver sem eles. Corta! Deu bom, galera. Muito obrigada. Agora a próxima. Aqui, não tá muito arrumado. Segunda entrevista. Vamos lá, galera. Todo mundo pronto? Você apenas responde a pergunta, como é essa rotina e como a literatura se adequa a ela. Tá pronta? Tem certeza? Silêncio no set. 3, 2, 1, ação. Olá, o meu nome é Caroline. Bom, a minha família é bastante unida, por mais que nós não tenhamos aquelas condições, sabe? Aquelas coisas. Depois que eu chego da escola, eu ajudo a minha mãe a preparar o almoço para os meus irmãos e em seguida eu me arrumo para trabalhar. Sim, eu trabalho. Não parece? Por causa dessa carinha, mas eu trabalho. E eu fico lá até as 5 da tarde e depois eu vou para casa dormir ou fazer dever ou qualquer outra coisa. Mas se não fosse graças à minha maravilhosa professora de português, a minha rotina continuaria sendo monótona e chata todos os dias, porque ela me apresentou duas coisas que mudaram completamente a minha visão, que é a biblioteca e os e-books. Eu acho que não seria nada sem eles, porque os livros se tornaram a minha válvula de escape. E graças a essa minha professora, a minha visão sobre livros mudou totalmente. Eu antigamente achava que só ler uma página de livro já estava bom e que eu não precisava mais ler. Mas não, agora eu percebo que livros são extremamente importantes para formar uma sociedade, uma visão. Tipo, um mundo em si não viveria sem os livros. Livros de história, livros de ciência, de biologia, até livros de fantasia, romance, terror. Nós não seríamos absolutamente nada sem eles. Tudo basicamente foi feito por livros e isso é muito legal, muito incrível. Corta! Ficou ótimo, galera. Finalizamos as filmagens por hoje. Só o pessoal da edição e do som fica porque a gente precisa conversar. O resto pode ir pra casa descansar. Laís, o que é literatura para você? Cara, literatura é assim, uma parcela muito importante da minha vida. Eu comecei a ler porque minha mãe contava história para mim quando eu era criança. Então, minha paixão por literatura começou desde muito pequena. E eu continuei lendo e eu acho que
a literatura é uma forma de continuar mantendo a sanidade. Eu acho que nesses tempos assim, que a gente anda bem doida, eu acho que a literatura é uma forma de tu desligar desse mundo assim, e se envolver com uma vida e com os problemas de outras pessoas para não precisar se preocupar com os teus. Como se fosse criar outro mundo. Exatamente. E qual foi o motivo que levou você a escrever? Então, eu acho que todo leitor ele é um autor em potencial. Porque ele começa a criar, a se importar com a vida dos personagens daquele livro. E aí eu acho que os personagens eles vão surgindo pra ti. E aí, a partir do momento que os personagens vão surgindo pra ti, tu tem a necessidade de colocar aquilo no papel. Então, eu acho que é a partir daí que surgiu a necessidade. Eu lia muito e também, assim, tinha aquele lance de eu ler um livro e não gostar do final. Eu dizia, não gostei, agora eu quero fazer um final do meu jeito. Aí comecei a escrever. E o que você acha sobre a influência das mulheres na literatura atualmente? Eu vim de uma época em que praticamente só existiam autores homens. Eu li muito autor. Eu comecei lendo Ziraldo, eu lia Vinícius de Moraes, eu lia até os estrangeiros, eu lia Rick Riordan, eu lia muita coisa, o Nicholas Sparks, só homens. E de repente eu comecei a perceber que tinha poucas mulheres nesse meio. Tinha na minha infância, tinha a Ruth Rocha, que eu lia bastante, e aí depois no Harry Potter, eu lia J.K. Rowling, né? E eram poucas mulheres. E eu acho que hoje em dia, principalmente no cenário independente, 90% é mulher. Sabe? Hoje, eu acho que a gente, principalmente no meio em que eu estou, que é o meio de fantasia, distopia, até de romance, a maioria avassaladora assim, é de mulheres. Cara, isso é muito massa. Que de alguma forma elas conquistaram a representatividade. Exatamente. Se tu para pra pensar que até alguns séculos atrás mulheres nem podiam escrever e hoje a gente tem assim, essa representatividade tão grande, a gente tem essa maioria, cara, isso é uma vitória assim, gigante. E como você se sente sendo mulher em uma pequena cidade e tendo uma grande influência na literatura de Balneário Pisadas? Então, essa é grande coisa assim, eu descobri faz pouco tempo. Eu ainda tô me acostumando com isso. Mas assim, eu sou uma pessoa muito envergonhada, muito introvertida. Então, as pessoas que sabiam que eu escrevia, além das minhas irmãs, da minha família, eram só pessoas de fora. E aí, quando foi divulgado que eu tinha ido pra Bienal e coisa, um monte de gente muito fácil começou a me seguir. Eu pensei assim, meu Deus, o que eu faço? Eles não descobriram o que eu escrevo. Então, pra mim, assim, foi bem chocante, porque eu ainda tenho muita vergonha, eu tenho muita insegurança com a minha escrita. E quando são pessoas que eu não conheço pessoalmente, é tranquilo. Agora, quando são pessoas da minha realidade, assim, bate aquele nervosismo, assim. Mas assim, eu tô me acostumando, eu acho que tá sendo bem legal, tá sendo uma experiência bem inovadora, assim, e divertida até agora. Ninguém criticou meus livros aqui, sabe? Então, eu tô feliz. E pra finalizar, fale uma frase de empoderamento. Nossa, uma frase de empoderamento. Cara, eu vou citar uma frase do livro que eu tô escrevendo agora, que eu acho que mulheres precisam ajudar mulheres. Eu acho que a partir do momento que a gente se unir de verdade e acabar com toda essa picuinha, rivalidade feminina e toda essa besteirada que a gente tem, principalmente quando a gente é mais nova. Eu acho que quando a gente chega numa certa idade, passa dos 30, a gente começa a perceber que a gente tá todo mundo no mesmo barco. Então eu acho que a frase é essa: mulheres precisam ajudar mulheres pra gente conseguir chegar num lugar melhor. A literatura foi preenchida pelo público masculino e com pouca participação feminina. Porém, com o passar do tempo, as mulheres começaram a jornada por seus direitos, fator que influenciou uma grande revolução em busca por representatividade, e, consequentemente, a literatura foi positivamente afetada. Muitos estudos foram feitos, questionamentos sendo expostos, e coragem para lidar com tal mudança.
moro ao lado da Escola Monteiro Lobato, e os alunos faziam um trabalho de conscientização, de reciclagem. A gente passava na frente e via um cachorrinho ali, meus filhos estudavam ali. Aí eu achei que o projeto tinha que ter um mascote. E pensei no nome, Zé Filé, e naquele dia eu sentei no computador e fiz a história do Zé Filé. Mostrei para a turma, os professores gostaram, apresentaram para os alunos, fizeram as ilustrações, e a partir dali eu fiz o primeiro livro. E daí todo mundo gostou e quando vai ser o próximo. Então isso me estimulou a fazer os demais livros. Teve um período que eu escrevi muito. Então assim, todos os dias surgia uma história nova. Uma frase que um aluno falou durante uma apresentação na escola. Eu peguei aquela frase, né? Ele disse assim, alguma coisa sobre a lua. Pensei, isso dá uma história. Então criou como o Chico chegou à lua. Então eu trabalho muito humor, a comédia, os contos, os causos, né? Mas gosto muito de falar do amor. Eu aconselho quem está ouvindo, né? Por favor, leiam muito. Mas hoje tu encontra livro, tu lê no celular, tu lê em qualquer lugar o livro que você quiser. Eu já fiz poesias, por exemplo, sobre pissarras, né? Então, o fato de eu estar andando pelas ruas de bicicleta, então eu relato na poesia esse andar de bicicleta pelas ruas de Pissarras, então atravessar a ponte, encontrar a praia, esses personagens. A Árvore Torta já foi personagem, né, de uma poesia minha. Eu vivenciei muito com a Dona Alcina, saudosa, né? Faleceu esse ano, né? Dona Alcina, que era uma poeta, né? A gente não fala mais poetisa, né? Uma poeta, né? E Ivone Pires eu conheci pouco, né? Que é a mãezona da poesia aqui de Pissarras, né? E conheci ela pouco. Quando ela faleceu foi num dia de agosto. E eu escrevi um poema que diz assim: ainda lembro teu rosto por entre pétalas esparsas. Pétalas Esparsas foi um livro que ela escreveu. É um projeto que eu sempre tive dentro da literatura, que eu me pretendi fazer, que era trabalhar com jovens ilustradores da cidade, né? Então, o Zé Filé já começou na escola, então os desenhos eram de alunos, né? Que o maior desafio mesmo meu foi colocar no papel, tudo bem, depois passar limpo, né? Você imagina um tempo que sabe o que nós tínhamos para você passar ali para o livro? Era uma máquina de datilografar que um amigo meu, Pedro José Albino, tinha uma máquina de datilografar na casa dele. Eu ia lá 1 hora por dia quando ele estava lá e datilografava. Levei para a Dona Alcina corrigiu. Eu gosto de histórias que contêm versos para crianças, né? Eu acho que é legal, acho que vem um pouco da Ruth Rocha, um pouco desses escritores que falam em versos, né? Que dá para fazer contação de história, que seja cantada, né? Um pouco cantada e um pouco lida. Eu gosto desse estilo. O que é a ficção? Bom, tudo que ninguém imaginou, né, antes, e que alguém um dia acabou criando, né? Que assim, até pode se basear na realidade, mas que ela cria uma realidade paralela dentro daquilo que é o texto quer conduzir o leitor, né? Não sei, eu nunca parei para pensar o que fosse a ficção em si, né? Mas eu acho que é isso, é criar um pouco além do que existe, né?